Aquela terça-feira parecia igual a todas as outras. Eu acordei com o despertador das 6h30, calcei meus chinelos gastos, fui direto para a cozinha e preparei o café preto forte, como meu pai gostava. Ele já estava acordado, sentado à mesa, com o jornal aberto, mas o olhar parado em algum lugar, entre o passado e o que ele fingia não lembrar. A TV ligada baixinho exibia um programa policial que reprisava casos antigos de desaparecimento. Eu sempre odiava aquele tipo de matéria, mas, naquele dia, alguma coisa me fez parar, olhar, escutar. Na tela apareceu a imagem de uma menina de 2 anos, cabelos castanhos cacheados, olhos grandes e vivos. A legenda dizia Clara Albuquerque, desaparecida em 1998, Campinas, São Paulo. Meus olhos travaram. Senti um frio estranho no estômago, e por alguns segundos, tudo ao meu redor silenciou. Aquela criança, ela tinha algo de mim. A boca, o formato das sobrancelhas, a blusa amarela com um coelhinho na frente, manchada no canto, era a mesma blusa que eu guardava no fundo do meu armário, desde que me entendo por gente. Eu nunca soube quem tinha me dado, mas por algum motivo, nunca consegui jogá-la fora. Olhei para o meu pai, ou melhor, para o homem que sempre me disse ser meu pai. Ele tentava fingir que lia o jornal, mas eu vi seus dedos apertarem o papel com força. A respiração dele ficou mais pesada. Ele sabia. Perguntei com a voz meio engasgada, como se estivesse pisando em vidro. Pai, você tá vendo essa reportagem? Ele respondeu sem me olhar. Melhor mudar de canal, Dora. Essas coisas são só tragédia. Mas eu insisti àquela menina. Parece comigo. A blusa é a mesma que eu tenho. Ele então levantou e desligou a TV com pressa, quase raiva. Eu gelei. Não cutuca o passado, filha. Às vezes ele só machuca. Mas eu já tinha cutucado, e o que eu estava prestes a encontrar doeria mais do que qualquer ferida aberta. Passei a tarde inteira revirando armários, caixas, pastas antigas, no guarda-roupa dele. Entre contas de luz vencidas, fotos da infância que começavam misteriosamente aos 3 anos, e um caderninho velho, encontrei o que procurava. Ou, o que talvez nunca devesse ter achado, uma certidão de nascimento diferente da minha. Nela consta o nome Clara Mendes Albuquerque, nascida em outubro de 1996. Nome do pai, Antônio Albuquerque. Nome da mãe, Valquíria Mendes. Campinas, São Paulo. Eu tremi. A data batia com a minha idade. A cidade era a mesma da reportagem. O nome da mãe. Eu nunca ouvi aquele nome antes. Mas o pai, Antônio, soava distante, frio, como um eco enterrado sob comodas de uma inteira. Corri para o meu quarto. Abri a caixa no fundo do armário e peguei a blusa amarela do coelhinho. Virei do avesso, examinei cada costura. E lá, na parte interna da gola, escrito com caneta quase apagada, estava um nome, Clarinha. Aquilo me atravessou. Era como se eu tivesse sido empurrada de memórias que não eram minhas. Esperei ele chegar à noite. Sentei na sala com a certidão, a blusa e as perguntas que queimavam. Quando ele abriu a porta, viu tudo em cima da mesa. O rosto dele ficou branco, como o azulejo da cozinha. Você quer me explicar isso? Ele demorou para responder. Sentou devagar no sofá, passou a mão no rosto, como quem carrega o peso de anos de silêncio. Eu jurei que levaria isso comigo pro túmulo, Dora. Mas agora já não adianta esconder. A sala ficou tão silenciosa que eu ouvia o tic-tac do relógio da parede. A verdade é que você não nasceu comigo. Meu coração parou. Ele continuou. A Valquíria, sua mãe, ela era casada com outro homem, disse que vivia um inferno com ele, que queria fugir. A gente se conheceu num curso de enfermagem que ela fazia. Começamos a sair escondidos. Ela dizia que queria recomeçar, mas que não podia deixar você para trás. E um dia, ela chegou com você no colo e fugimos. Aquelas palavras batiam como ondas violentas contra minha alma. Eu não conseguia reagir. A gente foi para outra cidade. Mudamos seu nome. Você era pequena. Não ia lembrar. Durante 2 anos, eu achei que estava vivendo uma nova vida. Mas aí, ela conheceu outro homem, um vizinho. E um dia simplesmente foi embora. Me deixou sozinho,
com você. Uma carta, nada mais. Senti o mundo desabar. Fui tirada da minha casa, do meu pai verdadeiro, da minha história, e tudo por causa de uma mulher que depois me abandonou. E ele que me criou com amor, agora também era meu sequestrador? Passei dias sem conseguir olhar para ele, mas eu precisava de mais. Fui atrás dos registros do desaparecimento da menina Clara. Havia recortes antigos em arquivos digitais. Um caso conhecido, noticiado em 1998, mãe foge com filha pequena. E Sam Duma, o pai dela, Antônio Albuquerque, ainda morava em Campinas. Fui até lá. Peguei um ônibus cedo e cheguei na cidade à tarde. O endereço era de uma casa térrea, com jardim e muro baixo. Toquei a campainha e esperei. O coração, batendo como um tambor. Um homem de barba grisalha abriu a porta. Os olhos dele se arregalaram antes que eu dissesse qualquer coisa. O senhor é o Antônio? Antônio Albuquerque? Ele assentiu, devagar. Me olhou de cima a baixo, como se estivesse vendo um fantasma. Eu acho que sou sua filha. A respiração dele travou. Os olhos se encheram de água. Ele me chamou para entrar. A casa tinha cheiro de café fresco e tristeza acumulada. Mostrei a ele a blusa. Os documentos, contei tudo. Ele não dizia nada, só chorava, silenciosamente. Eu procurei você por tanto tempo. Minha filha, a polícia, os vizinhos, detetives, particulars. Sua mãe sumiu como fumaça. Eu achei que você estivesse morta. Senti um aperto que me deixou sem ar. A dor dele era real, diferente, crua. Não era culpa, era perda. Ficamos ali sentados por horas, olhando fotos antigas, ouvindo histórias que pareciam minhas, mas que eu não lembrava. Um cachorro que eu adorava. A vizinha que fazia bolo de fubá. O balanço na árvore do quintal. Memórias que existiam em algum canto adormecido dentro de mim. Na volta para casa, pedi um exame do DNA. Eu precisava de certeza. E ele, Antônio, aceitou sem hesitar. Naquela noite, meu pai adotivo, se é que eu ainda podia chamá-lo assim, estava sentado na sala, me esperando. Ele me olhou com olhos cansados. Ele é seu pai biológico, né? Assenti, em silêncio. Eu não vou pedir perdão. Eu errei, mas eu te amei, como pude. Eu fiquei. Ela fugiu, e ali, entre a dor, a raiva e a confusão, eu percebi que minha história não tinha heróis, só sobreviventes. Receber o resultado do exame de DNA foi como assistir a uma porta se abrindo lentamente para um passado que me foi roubado. Não houve surpresa. Era oficial. Antônio Albuquerque era meu pai biológico. A menina da blusa amarela, a criança dos cartazes, dos programas policiais, das orações perdidas, era eu. Clara Mendes Albuquerque. A identidade que me arrancaram. Aos 2 anos de idade. Segurei aquele papel branco, com as porcentagens científicas, como se segurasse meu próprio nome. Pela primeira vez, voltei para casa no mesmo dia. Meu pai, ou melhor, o homem que me criou, estava na varanda, sentado em silêncio, como se sentisse que o veredicto havia chegado. Ele não perguntou nada, não pediu para ver o resultado, só me olhou com olhos cansados, como se dissesse: agora você sabe. E eu sabia. E doía mais do que eu estava preparada para suportar. Ele quebrou o silêncio primeiro. Ele é bom com você? Te recebeu bem? Eu demorei para responder. Sim. Ele me mostrou fotos, me contou coisas que eu não lembro, mas que pareciam verdadeiras. Ele devia te odiar, mas tá vendo, te amou, desde sempre. Eu só fiquei porque ela foi embora. Essas palavras não saíram como confissão, nem como defesa. Saíram como um lamento, e isso me confundia. Ele me criou com amor, me ensinou a andar de bicicleta. Foi em todas as reuniões da escola. Ficou noites sem dormir nas minhas febres, mas também me roubou. E isso eu não sabia onde colocar dentro de mim, onde guardar essa contradição sem me rasgar. Os dias seguintes foram anestesiados, um meio-tempo entre a dor da descoberta e o vazio da incerteza. Antônio me ligava todos os dias, tentando compensar os 20 e tantos anos de ausência com histórias, cuidado, interesse. Enquanto isso, o homem que me chamou de filha, a vida toda recorria a ser
Cada vez mais, andava pela casa em silêncio, com passos lentos, como se já estivesse se despedindo. Foi então que decidi voltar a Campinas. Antônio me convidou para passar um final de semana com ele. Eu aceitei, queria ver mais, saber mais, precisava juntar os pedaços da minha vida, espalhados por casas diferentes. Ele me levou ao parque onde costumava me levar para brincar. Havia um balanço pendurado num galho antigo de uma árvore enorme. Me mostrou um álbum com desenhos que eu tinha feito, um rabisco qualquer, com o nome papai, e um sol gigante em cima da nossa cabeça. Eu não lembrava de ter desenhado, mas ao ver aquilo, algo dentro de mim se apertou. Eu fui feliz ali, antes de tudo ser arrancado. Mas naquela mesma noite, na casa dele, fuçando num armário do corredor, encontrei algo que não esperava. Uma caixa pequena com papéis antigos, cartas, documentos do processo de desaparecimento, e no fundo, uma Valquíria, minha mãe, sorrindo ao lado de outro homem. A legenda atrás dizia: Ilhéus, janeiro de 2001. Eu congelei. Ela parecia feliz. O homem ao lado era Marcos, o vizinho com quem ela fugiu. Levei a foto até Antônio, que empalideceu. Essa foto, quem te deu? Estava guardada na sua caixa. Atrás diz que foi em Ilhéus. Eles estavam juntos. Você sabia? Sabia. Uma mulher me mandou anos atrás, anônima, dizendo que tinha visto a Valquíria vivendo com outro homem na Bahia. Mas a polícia nunca conseguiu confirmar. Eu guardei, só para não perder, o fio de esperança. Por que você não me contou isso antes? Porque eu não queria te contaminar com a raiva. Mas agora, você já sabe de tudo. Quer saber o que aconteceu depois? Não saia daí. A verdade está só começando. Voltei de Campinas com a foto em mãos e uma tempestade dentro de mim. Eu precisava entender por que ela me tirou daquela casa e depois me largou, como se eu fosse uma boneca. Uma bagagem que atrapalhava, como alguém pode abandonar uma filha. Porque foi isso que ela fez. Comecei a procurar registros de Valquíria. Vasculhei redes sociais antigas, arquivos de cartório, registros de óbito, passei noites em claro, até que num domingo qualquer, tomando café, em uma padaria, em São José dos Campos, folheando um jornal esquecido, sobre a mesa, encontrei o que parecia o fim de um capítulo que nunca se encerrou. Pequena nota de falecimento. Valquíria Mendes, 59 anos, faleceu em acidente de carro na BA 001, à altura do Itaquer. Estava acompanhada de Marcos S., ambos faleceram no local. Senti o mundo parar. Ela estava morta. Desde o ano anterior, nenhum velório conhecido, nenhum parente, nenhuma notícia relevante, apenas uma mulher anônima que morreu na estrada, com um homem por quem me abandonou. Fiquei paralisada por minutos. A tristeza veio, mas não era pela morte dela, era pelo que nunca existiu, pela mãe que eu nunca tive, pela história que foi interrompida antes de poder ter alguma explicação. Voltei para casa em silêncio. O homem que me criou estava sentado, no mesmo lugar de sempre. Me olhou e entendeu que eu sabia. Ela se foi, né? Sim. Eu ainda sonhava que um dia ela fosse voltar, explicar tudo, te abraçar, dizer que fez o que fez por amor. Mas ela só fugia, desde sempre. Fugiu de mim, fugiu de volta, fugiu de vida. Me sentei ao lado dele, pela primeira vez em semanas, sem precisar de palavras. Ele colocou a mão sobre a minha. Eu errei, muito, mas eu fiquei, e se eu pudesse voltar atrás, teria feito tudo diferente, menos uma coisa. Eu teria te amado do mesmo jeito. E, ali, entre a culpa e o perdão, entre a dor do que foi e a aceitação do que restou, eu soube que minha história nunca seria simples, mas seria minha. E era hora de começar a reescrevê-la. Os dias que se seguiram à revelação foram uma montanha-russa de emoções tão intensas que eu mal conseguia organizar meus pensamentos. A sensação de estar vivendo uma vida que até então parecia minha, mas que tinha raízes fincadas em mentiras, era sufocante. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Montar o quebra-cabeça da minha origem. Mesmo que isso significasse enfrentar fantasmas que a maioria prefere enterrar para sempre, decidi.
começar pela figura que mais havia se distanciado durante aquele turbilhão. Minha mãe biológica, Valquíria. Quem era ela realmente? Uma mulher que para mim tinha sido apenas uma sombra distante, uma presença que desapareceu sem deixar vestígios. Os poucos fragmentos que consegui juntar indicavam que ela não fora uma pessoa fácil. Havia de uma vida marcada por decisões impulsivas, fugas e escolhas dolorosas. Comecei a vasculhar as redes sociais, grupos de antigos moradores de Campinas e Ilhéus, na Bahia, onde supostamente ela passou os últimos anos. Consegui contato com pessoas que em algum momento cruzaram seu caminho. Alguns tinham histórias desconexas, mas que, quando unidas, começaram a formar um retrato sombrio. Uma vizinha da rua, onde Valquíria morava em Campinas, me contou que a viu sair uma manhã, com uma mala pequena e uma expressão cansada no rosto. Ela não parecia estar fugindo só do marido, disse a mulher. Parecia que carregava uma culpa enorme, um peso que a fazia correr contra o tempo e contra a vida. Outro relato veio de um ex-colega de trabalho da Valquíria em uma pousada, em Ilhéus, onde ela havia conseguido emprego como camareira. Segundo ele, ela era uma mulher reservada, que evitava conversas sobre o passado, sempre com medo de que alguém descobrisse algo que ela tentava esconder. Mas o que escondia e por quê? Cada pista que eu encontrava aumentava a minha angústia e, ao mesmo tempo, alimentava a minha necessidade de continuar. Era como se dentro de mim houvesse uma voz insistente que dizia: você merece saber a verdade, por mais cruel que ela seja. Paralelamente, tentei me reaproximar de Antônio, meu pai biológico. Ele se mostrou uma presença estável e paciente, sempre disposto a compartilhar o que sabia e a me ajudar a entender. Visitamos juntos o endereço antigo onde moravam, um sobrado simples com a pintura descascada e o jardim abandonado, reflexo da passagem do tempo e do abandono. Caminhar por ali foi como revisitar um passado que me fora negado, mas que agora eu precisava abraçar. Em uma das conversas, ele confidenciou que, na época do desaparecimento, tentou de tudo para recuperar a filha. Contratou detetives, registrou boletins de ocorrência, buscou ajuda na polícia e em programas de TV. Nada adiantou. Valquíria desaparecera com Clara e com ela seu rastro. Quando ele contou isso, minha raiva contra ele diminuiu um pouco. Afinal, ele havia sido vítima de uma situação tão absurda quanto a minha. No entanto, a dor permanecia. Como era possível que durante todo esse tempo eu tivesse vivido uma vida que não era a minha e que tanta gente ao redor tivesse silenciado? Foi aí que percebi que o maior confronto não era com os outros, mas comigo mesma. Precisei me sentar e encarar tudo que eu era e tudo que eu deixara de ser. A menina que sumiu, a menina que cresceu sem mãe, sem saber o que era pertencimento verdadeiro. O caminho da reconstrução seria longo. Eu sabia que teria que enfrentar muitas portas fechadas e talvez alguns dos meus próprios medos. Mas pela primeira vez na vida, senti que não estava sozinha. Havia pessoas ao meu redor dispostas a ajudar. E, mais importante, havia uma verdade menos nua, crua e dolorosa, que precisava ser dita em voz alta. No meio desse turbilhão, encontrei um diário antigo entre as coisas de Valquíria, deixado por acaso na caixa de memórias que Antônio guardava. As páginas estavam amarelas, com letras pequenas e apressadas, escritas numa caligrafia trêmula. Li cada palavra com o coração apertado, sentindo cada linha como uma punhalada. Ela falava sobre o medo, sobre as tentações de fugir, sobre o peso de carregar uma filha que não podia proteger. Revelava segredos que explicavam um pouco sua fuga e o abandono. Mas também mostrava uma mulher desesperada para encontrar paz e um novo começo. A última página estava em branco, como se ela tivesse desistido de escrever sua própria história. Depois disso, tudo começou a fazer um pouco mais de sentido. A fuga, o abandono, as cicatrizes invisíveis que ela deixou em mim. E mesmo com tudo isso havia uma lição poderosa: a vida, por mais cruel que seja, ainda oferece a chance de recomeçar. Naquele momento, enquanto fechava o diário, entendi
que o passado não podia mais me aprisionar. Eu podia escolher quem seria daqui para frente. Mesmo que isso significasse carregar as marcas do que vivi, eu não era mais só a menina roubada. Eu era uma mulher que lutava para ser inteira. Aos poucos, a ideia de reconstrução virou um projeto concreto. Não bastava só entender o que tinha acontecido. Eu precisava, acima de tudo, encontrar um lugar onde pudesse ser eu mesma, inteira, sem as máscaras impostas pela mentira e pela ausência. Durante anos, carreguei o peso de não saber quem eu era de verdade. A sensação de ser um pedaço quebrado, um quebra-cabeça com peças perdidas. Passei a frequentar mais a casa do meu pai biológico. Ele me mostrava objetos, fotos e até cartas que Valquíria deixara para trás. Alguns desses papéis tinham rabiscos infantis, desenhos que provavelmente eram meus, mas que nunca tinha visto antes. Havia também anotações sobre o processo de desaparecimento, testemunho e algumas palavras amargas que refletiam o desespero de quem tenta entender uma perda impossível de aceitar. Em uma dessas visitas, enquanto conversávamos na varanda, ele me contou sobre a rotina que tinha antes do desaparecimento, sobre as tardes no parque, as visitas à padaria da esquina e até os pequenos detalhes que só um pai atento conseguiria lembrar. O relato dele me emocionava e me aterrorizava ao mesmo tempo. Era uma lembrança que eu deveria guardar como tesouro, mas que agora tinha sabor amargo. Não podia deixar de me perguntar: como teria sido minha vida se Valquíria tivesse permanecido? Será que eu teria crescido feliz? Ou seria tudo uma ilusão, como um sonho que desmancha quando acordamos? Durante esse tempo também decidi procurar ajuda para lidar com a avalanche de emoções. Marquei sessões com uma terapeuta especializada em traumas familiares. A cada encontro, eu derramava lágrimas que carregavam anos de dor silenciosa. Aos poucos, aprendi a olhar para mim mesma com mais gentileza, a aceitar que não era responsável pelas escolhas dos outros, nem pelo abandono que sofri, mas não foi só a dor que apareceu nesses encontros. Surgiu também uma força nova, desejo profundo de me libertar das correntes do passado e me reinventar. Entendi que a minha história não precisava ser apenas uma narrativa de sofrimento, mas também de resistência. Em meio a esse processo, comecei a escrever minhas memórias. No início, era só um desabafo, palavras soltas em um caderno antigo, mas aos poucos, essas palavras se transformaram em uma narrativa. A narrativa da menina roubada, da mulher abandonada, mas também da mulher que reencontrou seu caminho. Era difícil revisitar aqueles momentos, lembrar das lágrimas não choradas, das perguntas que nunca tiveram respostas, mas sentia que precisava fazer isso. Para mim, para quem pudesse se identificar, para que aquela história não se perdesse no silêncio. Ao mesmo tempo, comecei a me reconectar com minha cidade natal, São José dos Campos. Visitei os lugares onde cresci, caminhei pelas ruas da minha infância, observei as pessoas e os detalhes que antes passavam despercebidos. Aquele lugar parecia o mesmo e ao mesmo tempo muito diferente. Eu havia mudado, e ele também. Se você já passou por algo parecido, deixe seu comentário e compartilhe sua história. Uma tarde, sentei-me na varanda da casa onde cresci, olhando para o pôr do sol, que tingia o céu de laranja e rosa. As cores pareciam um convite para recomeçar, e foi ali que tomei a decisão. Iria transformar minha dor em força. Não mais permitiria que o passado me definisse. Decidi organizar uma reunião com familiares, amigos e pessoas que acompanharam minha história de longe. Queria contar tudo, abrir meu coração e, quem sabe, encontrar apoio para seguir adiante. Sabia que não seria fácil. Muitos ainda guardavam silêncio, segredos e mágoas. No dia marcado, enquanto aguardava as pessoas chegarem, sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Quando as primeiras chegaram, percebi que não estava sozinha. Havia olhares atentos, corações abertos e mãos estendidas. Aquele momento seria um marco. Compartilhei minha história, cada detalhe, cada dor, cada medo. Vi lágrimas nos olhos de quem me ouvia. Senti abraços calorosos, palavras de conforto e força. Foi como se uma corrente invisível de solidariedade se formasse ao meu redor.
Naquela noite, ao voltar para casa, senti uma paz que não sentia há muito tempo. A jornada ainda seria longa, mas eu não estava mais caminhando sozinha. Importante, eu estava pronta para me encontrar de verdade. O tempo parecia ao mesmo tempo cruel e generoso. Após abrir minha história para aqueles que me rodeavam, senti um peso sair dos meus ombros. Mas também compreendi que o caminho à frente exigiria coragem redobrada. A verdade, quando revelada, não apaga as feridas antigas, apenas as torna. Mais vice-vis, e essa exposição, embora libertadora, traz seus próprios desafios. Com o passar das semanas, comecei a notar mudanças sutis em mim. Minha percepção do mundo se alterou, e com ela, minha relação com as pessoas à minha volta. Alguns passaram a me olhar com mais respeito, outros com distância, como se eu carregasse uma sombra que preferiam evitar. Mas eu não me importava, mas, finalmente, estava aprendendo a viver para mim mesma. Meu pai biológico, Antônio, se tornou um pilar fundamental nessa nova fase. Sua presença constante, seus relatos e o carinho que me oferecia eram o farol que me guiava através da neblina de dúvidas e mágoas. A cada visita encontrávamos novas histórias, documentos e fotos antigas que me ajudavam a montar o mosaico da minha origem. Porém, não foi só a relação com ele que mudou. Também precisei redefinir meus vínculos com o homem que me criou, aquele que carregou o fardo de uma mentira e ainda assim me amou como pôde. Uma tarde, sentei-me frente a ele e disse: Pai, preciso entender como foi para você. O que sentiu quando a mãe me levou embora? E depois, quando ficou sozinho comigo? Ele olhou para mim, olhos marejados, e respondeu com a voz embargada: Foi a pior dor que um homem pode sentir. Perder a mulher que ama e a filha que não. Sabia que era filha ainda, mas apesar de tudo, eu escolhi ficar, porque o amor que sentia por você era maior que qualquer desilusão. Essas palavras foram um soco no estômago e um bálsamo para minha alma, ao mesmo tempo. A complexidade do amor, com suas dores e renúncias, começava a se revelar diante de mim, desmontando os julgamentos fáceis que eu fazia sobre as pessoas que fizeram parte da minha história. Enquanto isso, a cidade de Campinas, onde eu nascera, se tornava um ponto de encontro entre passado e presente, entre encontros com antigos vizinhos e visitas a lugares que tinham marcas da minha infância perdida. Comecei a me sentir mais conectada a algo maior que eu mesma. Aquele chão, aquela terra, ainda tinha pedaços meus enterrados ali. Decidi então que precisava fazer algo mais concreto. Se a minha história tinha sido marcada por um desaparecimento que causou dor a muitas pessoas, eu poderia usar essa mesma história para ajudar outros que viviam situações semelhantes. Pesquisei sobre organizações que atuavam no apoio a famílias de desaparecidos, participei de grupos de apoio, contei minha experiência e aos poucos fui encontrando uma nova missão para minha vida. Mas nem tudo foi fácil. Conflitos internos surgiram com força total. Perguntas como: quem sou eu realmente? Qual é o meu lugar nesse mundo? Posso perdoar minha mãe por tudo isso? Martelavam minha cabeça. E, para piorar, um fantasma do passado voltou para assombrar meus dias. Valquíria, apesar de sua morte. Seu nome e suas escolhas continuavam a me perseguir. Sentia uma mistura de raiva e tristeza toda vez que pensava nela. A mulher que me deu à luz e depois desapareceu, deixando um rastro de dor e perguntas sem resposta. Um dia, enquanto organizava meus papéis, encontrei uma carta, endereçada a mim, escrita por ela anos antes de desaparecer. As mãos tremiam ao abrir aquele envelope amarelado, mas a curiosidade venceu o medo. Na carta, Valquíria confessava seus medos, suas angústias e, sobretudo, o amor conturbado que sentia por mim. Ela pedia perdão por não ter sido a mãe que eu merecia e explicava as razões que a levaram a fugir. Palavras duras, mas sinceras. Um pedido de redenção que me fez repensar tudo o que eu sentia. Ler aquela carta foi um divisor de águas. Pela primeira vez, senti uma conexão verdadeira com a mulher que me abandonou. Não como uma justificativa para o que aconteceu, mas como uma maneira de entender que, apesar dos erros, havia humanidade ali. A partir dali, comecei a trilhar o caminho do perdão. Não porque eu achasse que devia, mas porque precisava me libertar.
do peso que aquela ausência carregava sobre meu coração simultaneamente, a vida me trouxe outra surpresa. Durante uma conversa com Antônio, descobri que ele havia mantido contato com a família de Valquíria em Ilhéus, pessoas que, apesar da distância e do tempo, ainda guardavam lembranças da mulher que eu chamava de mãe. Aceitei o convite para conhecer essas pessoas. Era mais uma chance de preencher as lacunas da minha história e talvez encontrar um pouco de paz. A viagem para Ilhéus foi um misto de ansiedade e esperança. A cidade, com suas praias exuberantes e o aroma salgado do mar, parecia acolher. Minha busca por respostas lá fui recebida por uma senhora gentil que se apresentava como tia de Valquíria. Ela me contou sobre a infância difícil de minha mãe, marcada por perdas e decisões difíceis. Ao ouvir aquelas histórias, percebi que a vida de Valquíria fora tão complicada quanto a minha. E talvez isso explicasse, sem justificar menos, as escolhas que a levaram a me abandonar naquele momento. Entendi que minha história não era só sobre abandono e roubo, era também sobre pessoas imperfeitas, tentando sobreviver em um mundo que nem sempre oferece chances iguais para todos. E eu, apesar de tudo, estava determinada a escrever um novo capítulo. Um capítulo onde a dor não fosse mais protagonista, mas apenas parte da trajetória de uma mulher que decidiu se reencontrar. Ilhéus ficou gravada na minha memória como um misto de descoberta e acolhimento. A sensação de estar pisando no mesmo chão onde minha mãe passou seus últimos anos me fez entender que, apesar de toda a dor, eu precisava aceitar que o passado é parte da nossa identidade, mesmo quando queremos esquecê-lo. A senhora que me recebeu, tia Cleide, tornou-se uma espécie de ponte entre o presente e aquele passado fragmentado. Com ela pude ouvir histórias que iam além da imagem que eu tinha da minha mãe, revelando uma mulher complexa, cheia de sonhos, erros e arrependimentos. Tia Cleide me contou sobre a infância difícil de Valquíria, marcada por perdas precoces, menos a morte do pai, quando ela era muito jovem, a mãe que sumiu para sempre, numa outra cidade, e a responsabilidade de cuidar dos irmãos menores. Essa mulher que eu julgava sem piedade, na verdade era uma sobrevivente, uma mulher que carregava cicatrizes invisíveis, que talvez nunca se curassem. Era difícil aceitar que aquela figura distante, que havia me abandonado sem explicações, tinha uma história tão pesada e cheia de sombras. Durante aquela semana em Ilhéus, visitei os lugares onde minha mãe viveu, a casa simples, na periferia, a escola onde estudou até a adolescência, a igreja onde seus amigos se reuniam. Em cada um desses lugares, sentia que uma parte do meu passado se descortinava lentamente, como se cada passo fosse um elo perdido na cadeia da minha existência. Quando retornei para São José dos Campos, uma nova inquietação me acompanhava. As respostas que eu buscava vinham carregadas de um peso quase insuportável. Como lidar com tudo isso? Como conviver com as histórias de abandono, sequestro e perdas que me definiram por tanto tempo? E mais, como construir um futuro com uma identidade tão fragmentada? Decidi buscar forças em outras áreas da minha vida. Voltei a estudar, procurei me dedicar a projetos sociais e participei de grupos de apoio para mulheres que passaram por situações difíceis. Mulheres que, assim como eu, tinham histórias marcadas por ausências e traições. Essa me deu um novo sentido, a certeza de que não estava sozinha na minha luta. Em uma dessas reuniões, conheci Ana, uma mulher que havia passado por um trauma semelhante ao meu. Filha de mãe ausente, criada por outra família, ela também buscava suas origens. Ana se tornou uma amiga importante, um apoio silencioso e firme nas horas de maior angústia. Conversávamos por horas, dividindo nossas dores e conquistas, descobrindo forças que desconhecíamos em nós mesmas. Paralelamente, enfrentei também o desafio de reconnectar-me com minha família adotiva, especialmente com meu pai adotivo. Era preciso encontrar um equilíbrio entre o amor que ele me deu e as mentiras que sustentaram nossa convivência. Em uma conversa franca, coloquei para ele todas as minhas dúvidas, medos e mágoas. Ele, por sua vez, abriu seu coração e confessou seus arrependimentos e o amor incondicional que sentiu e sente por mim.
Curta o vídeo para apoiar quem luta contra o abandono e a perda. Foi um processo difícil, doloroso, mas necessário para que pudéssemos reconstruir uma relação baseada na honestidade. Entendi que o amor pode existir mesmo em meio a erros e falhas, e que perdoar não significa esquecer, mas sim libertar-se. Para seguir adiante, durante esse período, a cidade de São José dos Campos se tornou um palco para minhas pequenas vitórias e conquistas pessoais. Caminhava por suas ruas, visitava cafés onde costumava ir na adolescência, sentia o ar fresco das manhãs. Tudo isso me ajudava a reencontrar um senso de pertencimento. Foi nesse momento que recebi uma notícia inesperada. Um advogado me procurou com documentos referentes à herança de Valquíria. Descobri que minha mãe havia deixado bens em Ilhéus, propriedades e algumas economias que, até então, eu desconhecia. A revelação trouxe uma mistura de sentimentos: surpresa, desconfiança e a sensação de que aquela parte da minha história ainda estava longe de ser resolvida. Decidi aceitar a herança não pelo valor material, mas pela simbologia que ela carregava. Era um fechamento de ciclo, uma forma de dizer a mim mesma que, apesar do tudo, eu tinha direito a reivindicar meu lugar no mundo. Durante todo esse processo, escrevia diariamente no meu diário, relatando as descobertas, as dores, as dúvidas e os pequenos momentos de alegria. A escrita se tornou uma terapia indispensável, uma forma de organizar a bagunça emocional que vivia em uma dessas noites. Lendo as páginas que escrevi, percebi o quanto havia evoluído desde o dia em que descobri ser Clara Albuquerque. Havia passado por uma jornada dolorosa, mas que me transformou profundamente. Eu era a mesma, mas diferente. Uma mulher que carregava feridas, mas que também havia aprendido a se curar. E então veio o convite que mudaria novamente minha vida. Um projeto social em Campinas, voltado para crianças e jovens vítimas de abandono e violência. Queria minha colaboração. Era a oportunidade de transformar minha dor em ação concreta, de ajudar quem precisava, de dar voz a quem não tinha. Aceitei o desafio com um coração cheio de esperança. Finalmente sentia que minha história podia servir de inspiração e força para outros. Não era mais só uma vítima, mas uma sobrevivente. Uma mulher que escolheu se reerguer e lutar, a cada dia que passava. A certeza de que meu passado não me definiria mais crescia dentro de mim. Eu tinha o poder de escrever meu futuro, de ser dona da minha história e do meu destino. Aceitar o convite para trabalhar no projeto social em Campinas foi uma decisão que, na época, parecia quase uma missão de vida. Eu sentia que precisava dar um propósito para toda aquela dor e complexidade que eu carregava dentro de mim. Trabalhar com crianças e jovens vítimas de abandono e violência me fez olhar para a vida com um novo olhar, mais sensível, e também, Maysford, era um espaço onde eu podia compartilhar a minha história, mas também aprender com as histórias de outras pessoas, diferentes de mim, mas unidas por uma dor semelhante. No início, o que mais me impressionava eram os olhares dessas crianças, olhares que refletiam medos, inseguranças, uma necessidade urgente de afeto e pertencimento. Alguns já tinham perdido a fé na vida, outros ainda lutavam para se manter firmes diante das dificuldades que enfrentavam diariamente. Eu me via refletida naqueles olhos, e isso me dava uma sensação profunda de responsabilidade. Cada dia naquele projeto era um aprendizado novo. Eu me envolvia nas atividades, ajudava nas tarefas escolares, ouvia as histórias de cada um, compartilhava as minhas. Percebi que a empatia era a ferramenta mais poderosa que eu tinha. A capacidade de entender e sentir o que o outro sente do não julgar, mas sim acolher. Enquanto isso, minha relação com Antônio, meu pai biológico, foi se fortalecendo. Ele se mostrava uma figura cada vez mais presente e solidária, como um pilar que sustentava minhas emoções e minhas descobertas. Visitávamos juntos escolas, centros comunitários, discutíamos possibilidades de ampliar o projeto social. Era como se finalmente estivéssemos construindo algo juntos, uma ponte que unia passado e presente, dor e esperança, mas nem tudo era paz. No fundo, ainda carregava a sombra do abandono da minha mãe biológica.
A carta que ela escreveu anos atrás continuava viva na minha memória, e a necessidade de entender suas escolhas me acompanhava em todos os momentos. A culpa, o medo, a angústia dela por ter me deixado, tudo isso eram sentimentos que eu tinha dificuldade em processar. Foi numa noite chuvosa, sentada à mesa da cozinha, que desabei. Deixei as lágrimas caírem livremente, sentindo que talvez aquela fosse a primeira vez que eu realmente me permitia sentir tudo que havia guardado por tanto tempo. Percebi que, para seguir em frente, precisava aceitar que algumas perguntas nunca teriam resposta, que nem tudo poderia ser explicado. Nos meses seguintes, o projeto social cresceu. Conseguimos apoio da prefeitura, de empresas locais, e o número de crianças atendidas aumentou significativamente. Eu me envolvia em reuniões, apresentações, captação de recursos, sentia-me viva, útil, conectada a algo maior do que eu mesma. Ao mesmo tempo, decidi enfrentar um desafio pessoal, reatar os laços com a família que me criou. Meu pai adotivo e eu começamos a frequentar terapia familiar, buscando reconstruir a confiança e o amor que haviam sido abalados pela verdade. Era um processo lento e delicado, mas ambos estávamos comprometidos. Em uma dessas sessões, ele falou sobre o medo que sentiu ao longo dos anos, o medo de perder a filha que amava para um passado desconhecido. Eu entendi que aquele medo também era meu, mas que agora precisávamos aprender a conviver com ele, sem deixar que ele dominasse nossas vidas. Na esfera pessoal, o relacionamento com meus amigos também passou por transformações. Alguns se afastaram, talvez incapazes de lidar com a complexidade da minha história. Outros se aproximaram mais, oferecendo apoio e compreensão. Percebi que, de fato, quem permanece ao nosso lado nas dificuldades são os que realmente importam. Um momento marcante foi quando organizei uma palestra para jovens da minha cidade, compartilhando minha trajetória de superação. A emoção de dividir minha história, de mostrar que é possível renascer das cinzas, me deu uma força que nunca tinha experimentado antes. Vi lágrimas, sorrisos, ouvi relatos de pessoas que se identificaram e se inspiraram. Aquilo confirmou que eu estava no caminho certo. No entanto, por mais que eu avançasse, uma parte de mim ainda se sentia inquieta. A ausência da minha mãe biológica era uma ferida aberta, e as perguntas sem resposta continuavam me acompanhando. Como sombras silenciosas, foi então que recebi uma ligação inesperada. Uma mulher, identificando-se como sobrinha de Valquíria, queria me conhecer. Ela dizia ter documentos e histórias que poderiam ajudar a preencher as lacunas da minha história. A possibilidade de novas informações despertou em mim uma mistura de curiosidade e receio. Marquei um encontro para o dia seguinte, com o coração acelerado. Quando a conchei, uma senhora simpática, com olhos gentis e um sorriso acolhedor. Senti que estava diante de alguém que poderia ser uma peça importante no quebra-cobeca da minha vida. Ela me entregou uma caixa com fotos antigas, cartas e diário que pertencia a Valquíria. Entre as páginas, encontrei relatos que nunca imaginei ouvir. Segredos guardados por décadas, revelações sobre a vida difícil que minha mãe teve e as razões que a levaram a tomar decisões tão drásticas. Essas descobertas foram como uma tempestade, mexendo com tudo que eu acreditava saber. Ao mesmo tempo, me deram uma nova perspectiva, mais humana e compreensiva, sobre a mulher que, apesar do tudo, era minha mãe, naquele momento. Percebi que minha jornada não era apenas sobre perda e abandono, mas também sobre resiliência, amor e redenção. Receber a caixa com as memórias de Valquíria foi como abrir uma porta para um passado escondido, uma janela para o que ela havia vivido, sentido e sofrido. Passei dias inteiros lendo aquelas cartas amareladas, folhando fotos desbotadas pelo tempo, tentando decifrar as emoções que ela deixara registradas ali. A cada página sentia como se estivesse conversando com ela, compreendendo suas dores, seus medos, seus sonhos que nunca se realizaram. Havia relatos detalhados sobre sua infância pobre, o abandono dos pais, os trabalhos árduos para sustentar os irmãos mais novos. Escrevia sobre os momentos em que se sentia esmagada pelas responsabilidades
e pelo medo do futuro. Contava também sobre a relação complicada com meu pai biológico, Antônio, cheia de amor, brigas e mal-entendidos. Tudo aquilo era um mosaico humano, cheio de nuances que iam além da imagem que eu tinha dela, como a mãe que me abandonou. Um trecho da carta me marcou profundamente. Ela dizia que, se pudesse voltar no tempo, teria lutado com mais força para ficar, para não me perder, mas que sua própria fragilidade a havia vencido. A sensação de culpa que a consumia era tão grande que ela acreditava não merecer perdão. Ler isso fez com que minha raiva diminuísse e fosse substituída por uma pena profunda. Foi um momento de transformação. Percebi que a mãe que eu idealizava nunca existiu e que a mulher real, com todas as suas falhas e erros, merecia ser compreendida, mesmo que não pudesse ser desculpada. Apertidou-lhe, comecei a trabalhar o perdão não para ela, mas para mim mesma, para me libertar do peso que aquela ausência tinha colocado na minha alma. Enquanto isso, a relação com meu pai biológico se aprofundava. Compartilhávamos, não só memórias, mas também planos para o futuro. Ele me ajudou a entender os detalhes da vida de Valquíria, os momentos difíceis que a levaram a tomar decisões drásticas. Juntos, começamos a planejar uma homenagem para ela, uma forma de reconhecer a mulher complexa que foi ápice do tudo. A história está só ficando mais intensa. Continue assistindo para descobrir o desfecho. Com a ajuda da sobrinha de Valquíria, organizei um encontro com familiares que nunca conheci. Foi uma reunião marcada por emoções intensas, lágrimas e histórias compartilhadas. Pessoas que tinham sofrido com o desaparecimento de Valquíria, que também carregavam cicatrizes invisíveis. Encontrar essas conexões foi uma forma de entender que minha dor não era única, mas parte de uma rede de vidas entrelaçadas. Naquele momento, percebi o poder da verdade. Apesar das feridas abertas, havia espaço para a cura, para a reconstrução. A história de minha mãe deixou de ser um mistério assustador, para se tornar um capítulo do meu passado que eu podia encarar com coragem ao retornar para casa. Séptia. Uma paz estranha, misturada com a sensação de que ainda havia muito a ser feito. Meu projeto social em Campinas crescia a cada dia, e eu me dedicava com afinco a ajudar quem precisava. Cada criança, cada jovem, cada história que eu ouvia me fortalecia. Me lembrava do motivo pelo qual eu estava ali, no meio dessa dedicação. Recebi um convite inesperado para dar uma palestra sobre minha trajetória em uma universidade local. Aceitei com entusiasmo, vendo na oportunidade uma chance de levar minha mensagem para um público maior. A preparação foi intensa, queria transmitir toda a complexidade da minha história, as dores, as descobertas e principalmente a esperança. No dia da palestra, enquanto olhava para a plateia cheia de jovens atentos, senti uma emoção profunda. Falei com o coração aberto, sem medo de expor minhas vulnerabilidades. Compartilhei os momentos de desespero, as noites sem dormir, as dúvidas, mas também os aprendizados, a força que encontrei e a importância de nunca desistir. Ao final, recebi aplausos calorosos e abraços emocionados. Muitos se aproximaram para contar como minha história os inspirava a enfrentar seus próprios desafios. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. A certeza de que minha voz podia fazer diferença. Apesar das conquistas, sabia que a estrada ainda era longa. As marcas do passado estavam ali, e talvez nunca desaparecessem completamente. Mas eu estava pronta para seguir em frente. Não como uma vítima, mas como uma mulher que escolheu transformar a dor em força. Nos dias que se seguiram, intensifiquei meu trabalho no projeto social, ampliando as ações e buscando parcerias para alcançar mais pessoas. A cada passo sentia que minha missão estava se cumprindo. E, embora o fantasma da ausência de minha mãe ainda visitasse meus pensamentos, eu não permitia mais que ele me dominasse. Aquele capítulo da minha vida havia sido escrito. Agora era tempo de escrever novos capítulos, de construir uma história de amor, superação e esperança. A cada dia que passava, eu me sentia mais dona da minha história, mais capaz de enfrentar as sombras do passado e transformá-las em aprendizado. A vida, com todas as suas nuances e dores, havia me presenteado
com uma força que eu jamais imaginei possuir. A jornada até ali fora longa, cheia de encontros e desencontros, mas me ensinara o valor da resiliência e do amor próprio. Enquanto o projeto social crescia, novas responsabilidades e desafios surgiam. A coordenação das atividades, a busca por recursos e a gestão da equipe exigiam de mim habilidades que eu ainda estava aprendendo a desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma satisfação imensa em ver o impacto positivo na vida daqueles jovens que, assim como eu, buscavam um caminho melhor. Em meio a essa rotina intensa, comecei a perceber mudanças também em minhas relações pessoais. Com Antônio, o laço que nos unia se fortalecia, construído não apenas pela biologia, mas pelo companheirismo, pelo apoio mútuo e pelo respeito às nossas histórias compartilhadas. Ele se tornou um amigo confident, um parceiro de vida minha. Relação com meu pai adotivo também melhorou consideravelmente. As sessões de terapia familiar abriram espaço para o diálogo e o entendimento. Ainda havia feridas a cicatrizar, mas o amor que nos unia era uma base sólida para reconstruir o que o tempo e a mentira quase destruíram. No entanto, um sentimento inesperado começou a crescer dentro de mim, o desejo de construir minha própria família. A ideia de ter alguém para chamar de meu, de criar laços que fossem só meus, me motivava a buscar um relacionamento sério. Após anos de insegurança e medo, estava pronta para me abrir para o amor. Conheci Rafael em um evento do projeto social. Ele era voluntário, um homem simples, de sorriso fácil e olhar sincero. Aos poucos, nos aproximamos, compartilhando histórias, sonhos e desafios. Rafael me trouxe um novo fôlego, uma esperança que eu não esperava encontrar tão cedo. Nosso relacionamento não foi isento de desafios. O passado que eu carregava, as cicatrizes invisíveis e as inseguranças, muitas vezes colocavam à prova nossa conexão. Mas ele sempre esteve ao meu lado, disposto a entender e apoiar. Juntos, começamos a construir uma relação baseada na honestidade e no respeito. Enquanto isso, meu trabalho no projeto social continuava a florescer. Conseguimos ampliar as parcerias, garantir mais recursos e alcançar um número maior de crianças e jovens. Ver o sorriso no rosto daqueles que ajudávamos era a recompensa mais valiosa que eu poderia ter. Mas, mesmo com tantas conquistas, a sombra do abandono materno ainda insistia em se fazer presente. Em algumas noites, acordava com o coração apertado, imaginando como teria sido minha vida se Valquíria tivesse ficado. Será que eu teria sido uma filha amada? Será que ela teria conseguido ser a mãe que eu tanto sonhei? Essas perguntas, por vezes, me consumiam, porém, aprendi a acolhê-las sem deixar que me dominassem. Entendi que algumas dores fazem parte da nossa história, mas não precisam definir quem somos. Em um momento de reflexão profunda, decidi que era hora de compartilhar minha experiência de forma mais ampla. Escrevi um livro contando minha trajetória menos desde o sequestro e a perda da identidade até a reconstrução da minha vida e o perdão que escolhi dar, não para os outros, mas para mim mesma. A escrita do livro foi uma experiência transformadora. Reviver cada momento, recontar cada emoção, me fez entender que minha história era também um ato de coragem e resistência. Quando publiquei o livro, recebi mensagens de apoio e gratidão de pessoas que se identificaram com minha jornada e encontraram nela inspiração para suas próprias vidas. Além disso, comecei a participar de palestras e eventos, compartilhando minha história e levando uma mensagem de esperança e superação. Vi como a força da palavra pode transformar vidas e criar conexões profundas. Ao olhar para trás, percebo que minha vida foi marcada por perdas imensas, mas também por reencontros surpreendentes. Descobri minha verdadeira origem, entender a complexidade dos relacionamentos familiares e encontrar um caminho de cura foram passos fundamentais para que eu pudesse me tornar a mulher que sou hoje. Mesmo que a ausência da minha mãe biológica ainda seja um vazio doloroso, escolhi não deixar que esse vazio me consumisse. Pelo contrário, transformei-o em combustível para seguir adiante, para lutar por mim
e por aqueles que precisam de esperança. Meu nome é Clara Mendes Albuquerque, e esta é a minha história. Uma história de dor, abandono, busca e, sobretudo, uma história que me ensinou que, mesmo nas noites mais escuras, é possível encontrar a luz. Chegar a este ponto da minha jornada me faz refletir sobre tudo o que vivi e o quanto cresci. É estranho pensar que a menina assustada e perdida que um dia fui conseguiu se transformar na mulher que hoje escreve essas palavras. Cada lágrima, cada medo, cada desafio enfrentado foram peças fundamentais para a construção da minha identidade. Quando olho para trás, vejo um caminho tortuoso, cheio de perdas e reencontros. Descobri que minha mãe biológica havia me roubado de outra família, que meu pai biológico foi impedido de me proteger e que minha mãe adotiva me abandonou. Foram golpes que poderiam ter me destruído, mas não destruíram. Me deram a força para lutar, para buscar respostas. Para me reconstruir a relação com meu pai biológico, Antônio, foi uma das âncoras que me sustentaram. A paciência e o amor dele me mostraram que família vai muito além da biologia. Foi com ele que aprendi a perdoar, a entender que os seres humanos são falhos e que o perdão é uma escolha de liberdade, não de fraqueza. Minha mãe biológica, Valquíria, permanece um mistério e uma dor que nunca desaparecerá completamente. Mas as cartas, os relatos, as histórias que descobri sobre ela me ajudaram a humanizá-la, a ver além da mulher que me abandonou e a enxergar a pessoa complexa que foi. Perdoá-la não foi um ato de esquecimento, mas de amor próprio, um passo necessário para minha cura. Ao mesmo tempo, a reconstrução da minha relação com a família adotiva me trouxe paz. Enfrentar a verdade, encarar os erros e abrir espaço para o diálogo foram atitudes essenciais para que pudéssemos seguir em frente. Com amor renovado e respeito mútuo, o projeto social que abracei em Campinas transformou minha vida e a de muitas outras pessoas. Ajudar crianças e jovens que enfrentavam situações semelhantes à minha foi um modo de transformar dor em esperança, sofrimento em oportunidade. Cada sorriso que eu vi era um lembrete do porquê eu precisava continuar lutando. O livro que escrevi, contando minha história, não foi apenas um registro do passado, mas uma ponte para o futuro. A recepção positiva e o impacto que teve nas pessoas me mostraram que minha voz podia ser um instrumento de mudança e inspiração. Cada mensagem de quem se identificou comigo fortaleceu minha determinação. Rafael, meu companheiro, trouxe amor e estabilidade para minha vida. Ele não negou as dificuldades, nem as cicatrizes que carrego. Pelo contrário, esteve ao meu lado em cada passo, ajudando-me a construir um presente sólido e cheio de esperança. Juntos, planejamos um futuro, baseado na confiança e na sinceridade. Hoje, entendo que a vida não é feita apenas de respostas fáceis. É feita de escolhas, de aceitar o que não podemos mudar e de lutar pelo que acreditamos. Minha história é uma prova de que, mesmo quando somos arrancados de nossas raízes, podemos crescer, florescer e construir um legado próprio. Sinto-me grata por cada experiência, por cada dor que me ensinou a ser forte, por cada pessoa que cruzou meu caminho e contribuiu para minha jornada. A menina perdida que fui um dia ainda vive dentro de mim, mas agora, como uma força silenciosa que me lembra de onde vim e para onde posso ir. Por fim, quero dizer que minha história não é só minha. Ela é de todos que um dia se sentiram sozinhos, rejeitados ou abandonados. Que ela sirva como um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, existe uma luz esperando para ser encontrada, e assim, com o coração leve e a alma fortalecida, sigo escrevendo os próximos capítulos da minha vida, pronta para enfrentar o que vier, com coragem, amor e esperança. Inscreva-se no canal para receber mais histórias reais e inspiradoras como essa.